irmãos. Irmãos, Graça e paz a graça todos. e paz. Graça e paz. Que Deus possa te abençoar com esse culto de adoração a Deus. Amém, amém. E com a palavra, com as orações, com os hinos cantados. Amém. Que a palavra possa edificar a tua vida. Amém, Senhor. Que semana difícil, né? Mas hoje nós estamos no dia 28 de fevereiro de 2021. Amanhã, segunda-feira, dia 1º de março, começamos um novo mês. Agora, março. Abrimos março amanhã, cedinho, se Deus quiser, bebê. E aí nós cantamos um hino agora, Sossegai. E isso tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. Na segunda-feira, na igreja de Pinheiros, nós tivemos chama-se Conexão com Deus, com o pastor Paulo Júnior. E ele falou exatamente isso, de todas as tribulações, o mar revoltado, as ondas, tudo isso que nós falamos nesse cântico, as ondas nos dão pavor, o céu está se revestindo em trevas. Se nós passarmos isso para os dias que nós estamos vivendo hoje, nada mais presente na vida de nós hoje, né? Mestre, a gente fala, tão grande tristeza, nós dizemos, como nós estamos tristes com tantas mortes que nós vimos essa semana. E eu imploro, vamos implorar ao nosso Senhor Jesus, vem nos socorrer, Senhor, vem nos acudir. E aí a pergunta da música fala assim, não se te dá que morramos, Senhor? Podes dormir aí? E nós aqui nesse mar revolto, nessas ondas, nesse céu em trevas, como que nós vamos ficar? Nós vimos já em notícias, como que chama, Vitória? Né? Central da Notícia. Central de Notícias. Vimos todas as mortes, oramos por cada um desses que passaram essa semana. Pessoas que nos é muito queridas, que nos são queridas, né? Outras tantas que conhecemos e que são tão importantes para nós e para toda a comunidade, para a família. Então, a tristeza que deixa. Só que aí nós temos um hino como esse, Sossegai. Sossegai, por quê? Porque nós temos uma esperança que vai chegar a bonança, a paz vai vir no céu, no mar e em nossa vida também. Tenhamos essa esperança de que nós vamos ter essa paz que excede todo entendimento. Amém. Amém. Que isso nos seja por lição. Então, a liturgia do culto de hoje está baseada no Evangelho de Lucas, relatado no capítulo 21, de 7 até 19. Nós vamos convidar você que tem aí a sua Bíblia em casa, abra no Evangelho de Lucas, capítulo 21, de 7 a 19. Perdão. Essa palavra também tem tudo a ver com isso que nós estamos conversando agora. É o sermão profético de Jesus, o sermão em que Jesus está diante dos seus discípulos e ele então profere, após a pergunta dos discípulos, o sermão. Vai dizer assim, acompanhe com a sua Bíblia aberta se você tiver aí. Perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isto? Isso o quê? Os princípios das dores? Isso. Quando sucederá isso? Quando as dores, ou o final dos tempos, ou quando esse templo, né, será derribado? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e também, chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras, revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres,
levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Vou repetir. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Essa é a palavra de Deus, essa é a palavra em que o nosso culto está baseado, nosso trem vai andar nesse trilho, nessa linha. E nós vamos agora convidar você que está aí em sua casa para abrir o Salmo 131, o Salmo 131. Nós vamos fazer a leitura desse Salmo também, antes de orarmos para dar início ao nosso culto. Salmo 31. O missionário pode fazer a leitura. Salmo 31. É um salmo pequeno. Perdão. Salmo 131, desculpa. O pastor aqui está enxergando mal. 131. Isso. Pronto. É um salmo de romagem, salmo de degraus. Pode? Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Que salmo maravilhoso. Então a palavra de Deus aqui também nos diz: vivemos momentos difíceis, estamos passando por momentos terríveis, tribulações, provações, medo de morte, medo de doença. Mas aqui o Salmo nos ensina: cala e sossega a nossa alma, Senhor. Cala e sossega como uma criança desmamada no colo da mãe. Louvado seja Deus. Vamos orar então para darmos início ao nosso culto. Santo e eterno Deus, na Tua presença estamos, Senhor. E como pecadores que somos, nós pedimos permissão em nome de Jesus para estarmos na Tua casa, para estarmos oferecendo esse culto. Porque sem os méritos de Cristo, do Teu Filho, que morreu por nós na cruz, nós não poderíamos chegar até o Senhor diante da Tua presença. E com esse Cristo na nossa base, com os méritos dele, é que nós oramos, pedindo ao Senhor, Teu Santo Espírito, diante de nós e dentro de nós, através de nós, fazendo com que a Tua palavra vá até os corações daqueles que nos ouvem, daqueles que nos assistem e também daqueles que um dia talvez virão a assistir. Toca, Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, com a Tua palavra, naqueles que ainda não Te conhecem, naqueles que ainda não se entregaram ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Convido agora a irmã Margarete que venha até a Bíblia e vamos fazer a leitura de Apocalipse capítulo 5, de 1 a 5. Boa noite.
paz. Boa Eu vou noite. fazer a leitura do livro de Apocalipse e está escrito assim: a visão do livro selado com 7 selos e a do Cordeiro. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Amém. Louvado seja Deus por Jesus Cristo, que venceu a morte, ressuscitou, está vivo e nos intercede por nós no céu. Nós vamos louvar a Deus com o hino 28. A Deus demos glória. 28, irmãos. Êxodo 20, versículo 7. Êxodo 20, versículo 7. Nós vamos ler o versículo de número 7. É o terceiro mandamento dos 10. Este também começa com não. Se você prestar bem atenção, os 10 mandamentos, 8 começam com a palavra não. Isso porque os mandamentos são proteção para nós. Assim como você fala para o teu filho não colocar a mão na tomada porque ele vai tomar choque.
e você diz, não coloque a mão ali. Ele diz, não por causa disso. Nós somos pecadores, somos como crianças pequenas. Então nós precisamos que Deus coloque limites para nós. Então os mandamentos são como uma cerca que nos protege, que nos ao redor de nós, que nos dá sustentação. Diz assim, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Porque o Senhor não terá, por inocente, o que tomar o seu nome em vão. Essa forma de escrever pode deixar um pouco em dúvida, mas eu vou dar um exemplo bem simples. Quando a gente está diante de um momento em que você toma um susto, você diz assim, meu Deus! Ou então quando você vê alguém fazendo alguma coisa, você diz assim, só Jesus na causa. Ou então quando você jura por Deus que não fiz isso, e você fez. Tudo isso é tomar o nome de Deus em vão. Quando você jura as coisas que você jura diante de Deus. E isso vai pesar contra você. E isso um dia vai ser cobrado de você. Porque Deus diz, não use o meu nome em vão. E os judeus mais piedosos jamais dizem o nome de Deus, nem sequer dizem o nome de Deus. Tal é o respeito e o medo e o temor e a reverência pelo nome de Deus. E nós tornamos o nome de Deus uma coisa tão banal, tão comum, que ele entra no meio dos nossos rolos, das nossas confusões, das nossas mentiras. Nós colocamos Deus como se ele fosse o nosso avalista das nossas maldades. Cuidado com isso. Vamos nos ajoelhar e confessar a Deus aquilo que nós temos feito e que ofende a Deus.
e eterno Deus, nós nos ajoelhamos diante da Tua santa presença para pedirmos perdão pelos nossos pecados, pelas palavras que proferimos, pelas ofensas que fizemos, pelos gestos mal agradecidos que temos realizado, Senhor. Pelas vezes que nós acordamos de manhã e esquecemos de agradecê-lo pela vida, pelas vezes que nós vamos deitar e sequer nós pedimos ao Senhor que cuide de nós, porque o sono é como uma morte e nós podemos às vezes não acordarmos no dia seguinte. Então, antes de dormirmos, muitas vezes nós esquecemos de pedir que o Senhor cuide da nossa alma, cuide do nosso espírito, porque só o Senhor pode cuidar da nossa alma. Obrigado, Senhor, pelo perdão que nos dá em Cristo. Obrigado por nos alcançar com a Tua graça. Obrigado por abrir os nossos olhos e fazer-nos ver que somos pecadores e nos dar a coragem de confessar nossos pecados, dar a coragem de perdoar aqueles que nos ofendem, de dar a coragem de nos arrepender e reconhecer que nós somos gente fraca. Obrigado, Senhor, por esse perdão. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, eu queria pedir à minha missionária, minha esposa, que faça, por favor, o momento da intercessão. Nós vamos cantar o hino 65, Graça e Celsa. E depois a gente vem, nesse momento, dá para escrever os papeizinhos, quem estiver aqui. E aí depois a gente então volta a fazer a oração. Tá bom. Então, hino 65, Graça e Celsa. Jesus,
música. A graça excelsa de Jesus. Estava perdido e o Senhor me alcançou. Estava cego, o Senhor me deu olhos para ver, Senhor. E nós temos esses pedidos desses irmãos aqui. Pode falar? Eles pedem oração pela saúde, pela recuperação dessa doença viral. O irmão Edson e Mara, que são irmãos da Eda, que vêm frequentando a igreja, às vezes, como nossa amiga em Cristo. São pais do pastor Edson, né? O pastor. São irmãos, são os França, né? O Magdiel, filho, que é sobrinho da dona Miriam, está pedindo também para colocar em oração para que ele se recupere também, adoecido por esse vírus. Então vamos orar por eles. Vamos colocar em oração então esses nomes, Edson, Mara, Magdiel, para que durante a semana a gente se lembre deles. Amém. Senhor Jesus, Pai misericordioso, nesse momento, Senhor, volto todo o meu ser a Ti e peço, Senhor, encarecidamente, peço humildemente, Senhor, peço com toda a minha alma, Senhor, que escute essa nossa oração, Senhor, apesar de ser humilde e simples, Senhor, mas intercedendo por esses amigos que estão doentes, intercedendo também pelas famílias todas que nessa semana foram ficar lutadas, Senhor, que muita gente morreu essa semana, Senhor. Coloco todos voltados, Senhor, que o Senhor cuide deles de paz, encha a vida deles de esperança, Senhor, e que eles tenham essa certeza que Jesus, a graça de Jesus, é uma graça que vem, que inunda o nosso ser, que muda a nossa vida, que faz com que nós tenhamos um coração esperançoso. É nisso que eu creio, é nesse Jesus maravilhoso que vem ao nosso encontro. Ele vem, nos acha, nos abraça e nos acolhe como filhos. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou pedir agora que o coral cante o hino 62, seu maravilhoso olhar, enquanto o irmão presbítero Manuel passa para recolher o dízimo, simbolicamente, que nós vamos entregar, consagrar a Deus os nossos dízimos e nossas ofertas. 62. Seu maravilhoso olhar,
pelas ofertas, pelos dízimos e pelas crianças representadas. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais esse dia que a gente estamos aqui e para te agradecer, Senhor, por esse momento, por esses dias, por essas ofertas, Senhor. Abençoe a cada irmão, Senhor, que está aqui na tua casa, para te louvar e te agradecer, Pai. Muito obrigado. E também quero agradecer, Senhor, por todas as crianças que representaram por Deus, por essa igreja, que o Senhor abençoe a cada um nas suas casas e a todo momento, Senhor. Eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, teu Filho amado, Pai. Amém. 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 Eu vou pedir aos irmãos que estão aí com a Bíblia em casa, que abram no livro do Apocalipse, capítulo 6. E, por favor, acompanhem a leitura, deixem a palavra aberta. Capítulo 6 do livro do Apocalipse, último livro da Bíblia. Nós vamos fazer a leitura de 8 versículos. Capítulo 6, versículos de 1 a 8. O livro do Apocalipse é um livro que é cheio de simbolismos. E nós vamos tentar explicar um pouquinho do que esse texto simboliza ou significa. E vamos tentar entender por que isso é importante para a nossa vida, aplicar esse texto à nossa vida. Diz assim: aqueles que puderem e estiverem em casa, coloquem-se em pé para que a leitura seja reverente, respeitosa. Diz o primeiro versículo: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e o seu cavaleiro, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz, no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Até aqui. Mantenha o livro aberto e vamos então orar pedindo ao Espírito Santo a orientação. Senhor Espírito, nós diante da Tua Palavra somos ignorantes e não compreendemos, Senhor, o que aqui está escrito. São muitos símbolos, são muitas imagens. Nós sabemos, ó Deus, que para o Senhor que inspirou a palavra, tudo é muito simples, mas para nós é difícil. Nós te pedimos humildemente, abra o nosso entendimento e faça com que este texto seja aplicado ao nosso coração e que nós possamos ser edificados, confortados
conformados por esse texto. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem agora se assentar, mas permaneçam com o livro aberto. Eu queria fazer algumas considerações primeiro, dizendo o seguinte: o livro do Apocalipse é chamado de Revelação de Jesus Cristo. Logo no início do livro, nós temos essa descrição. Diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, o que nós estamos lendo aqui, para aquelas pessoas que nós chamamos destinatários, era muito simples, muito fácil de entender. Com todos esses símbolos aqui, no tempo em que ele foi escrito, perto do ano 100, no final do primeiro século, ou 70 anos depois de Jesus ter morrido, nós temos João, o apóstolo idoso, o único apóstolo vivo ainda, João, o filho do trovão, Boanerges, ele, o discípulo amado, está aqui, vivo, diante de uma porta aberta no céu, onde Jesus então mostra para ele todos esses eventos. Mas imagine você lá no céu, olhando para tudo isso e não sabendo exatamente o que dizer. Porque quando ele diz cavalo, não é cavalo, é um símbolo. Ele fala de sardônio, fala de esmeralda, mas não é. É uma coisa parecida. E aí ele diz uma voz como se fosse trovão, mas não é um trovão. São símbolos. Mas é o modo que João tinha para escrever. Era a maneira que João era inspirado para escrever. Não tinha outro jeito dele escrever. Mas, interessante, João escreveu para as 7 igrejas da Ásia Menor. Hoje Turquia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia. 7 igrejas. Essas 7 igrejas não são só elas. Eram todas as igrejas que Paulo havia fundado nas suas missões. E elas precisavam de ânimo. Por quê? O exército romano, o Império Romano, espoliava eles com os impostos, altas taxas. Os cobradores de impostos também sobrecarregavam com taxas extras para que eles enriquecessem sendo intermediários. E os cristãos estavam perdendo suas propriedades, os cristãos estavam perdendo família, porque quando eles tinham 4 filhos e o pai devia uma taxa para o governo, os seus filhos eram vendidos como escravos para que pagasse a dívida. Então você imagina o desespero de um pai de 4 filhos entregando para o exército romano como escravos a sua mulher levada e ele mesmo sendo crucificado ou então levado para Roma e entregue no Coliseu para servir de um espetáculo para os romanos. Você pode imaginar a angústia que vivia um cristão naquele tempo. Não eram perdas só materiais, mas eram perdas de vidas, perda dos filhos, perda de esposa, dos irmãos. A conversa entre eles, que talvez vivessem mais em bandos, em sítios, em locais hoje visitados, por exemplo, na Anatólia, eles cavocavam em montes de, eu não sei se calcário,
mas eles cavocavam e faziam casas dentro de pequenos morros e viviam às encostas de grandes despenhadeiros, fugindo. E eles então conversavam, dizendo: você viu Pedro? O que aconteceu? Pedro foi levado pro Nero tacar fogo em frente ao seu palácio. Aí Silas foi preso e ele então foi morto pelos gladiadores no Coliseu. E Jonas perdeu a sua esposa. Ela foi decapitada por um soldado e os seus filhos foram levados porque ele não pagou os impostos. Essa era a vida do cristão naquele tempo. E quando a gente olha para a nossa vida hoje, muitas vezes a gente começa a se queixar, começa a murmurar. De fato, nós estamos vivendo tempos difíceis, mas acho que nem um pouco parecido com o que eles viveram. Mas João está escrevendo então esse texto para animá-los. Mas onde nós temos ânimo aqui? Eu vou dar uma ideia para os irmãos. Então, selos, livro, o cordeiro, o que significa tudo isso? Onde nós estamos aqui? Então pense assim, quando Jesus foi morto, Jesus foi sepultado, permaneceu 3 dias e 3 noites no ventre da terra e ressuscitou. Ele ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, ele permaneceu 40 dias junto dos seus discípulos, já em um corpo glorificado, um corpo em que as estruturas físicas já não podiam segurá-lo, e ele não tinha que andar a pé para ir até a Galileia, para vir até Jerusalém. Ele poderia se movimentar à vontade, ele podia entrar no cenáculo sem abrir a porta, ele estava diante dos discípulos a qualquer momento, em qualquer hora que ele quisesse, num corpo glorificado. Jesus então orientou os seus discípulos para permanecerem em Jerusalém até que ele enviasse o Espírito Santo. Isso aconteceu em Pentecostes. Mas o que Jesus fez depois que ele então orientou seus discípulos? Jesus estava em Betânia, próximo a Betânia. Não se sabe exatamente o lugar da ascensão de Jesus, mas diante de 500 pessoas, testemunhas que ouviram ascender ao céu. Ele ascendeu ao céu, foi elevado ao céu, até que ele então desapareceu nas nuvens, que talvez não fossem nuvens, mas fossem nuvens de anjos, hostes angelicais. E então no capítulo 5, que nós, pela voz da Margarete, lemos aqui alguns versículos, nós vemos Jesus ascendendo ao céu e chegando no céu. Capítulo 5. E João dizia assim: eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Mas um dos anciãos disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. E ele veio para abrir o livro. Dá para entender em que momento ele está? Ele ascende ao céu. E no céu, o Pai entrega o livro para Jesus. Jesus então pega o livro nas mãos, porque ele é o único digno de receber o livro. No livro nós temos a história da humanidade. Quando a Trindade decidiu que tudo iria existir, que eles iriam criar tudo,
esse livro foi escrito. Nesse livro estão todos os decretos de Deus. Mas ele é selado com 7 selos. Então, Jesus pega esse livro na mão. E ele então, nesse capítulo aqui, ele começa a abrir os selos. O livro é um pergaminho redondo. Então você pode imaginar vários selos que colam a última volta do rolo, né? Então Jesus tira o selo, mas não é um selo e acontece tudo aquilo, depois outro selo e acontece tudo aquilo. Não, eles acontecem juntamente, tudo ao mesmo tempo. Tudo isso que nós lemos acontece ao mesmo tempo. Quando começa a acontecer isso? Desde que Jesus ascendeu ao céu até a sua volta. O Apocalipse, ele conta a história de quando Jesus ascendeu ao céu, abriu o livro, começou a tirar os selos até a sua volta. É isso que fica para nós difícil às vezes de entender. O que significa cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo? O simbolismo de tudo isso é o que nós estamos vivendo. A dispensação ou o tempo de quando Jesus ascendeu até ele voltar, tudo isso está acontecendo. Aí, quando você vê que o cavalo vermelho e o seu cavaleiro recebem poder para tirar a paz da terra, nós temos então uma ação dada por Deus para este símbolo, cavalo vermelho, o seu cavaleiro. Tirar a paz. Tirar a paz é como se você olhasse a sua vida hoje. A sua vida é uma vida tranquila, de paz. Sua vida é uma vida calma. Você não está preocupado com nada. Tua conta bancária está ótima. O teu carro está perfeito. A tua casa está pintada. Não há problema com contas para pagar. Você não tem que amanhã levantar cedinho e trabalhar. A tua vida está... Ninguém te persegue. Os bancos não estão atrás de você. Não há nenhum problema na sua vida. A paz tirada aqui é essa. Simbolicamente, naquele tempo, era o cristão que estava numa caverna, perseguido pelo Império Romano. Hoje, nós estamos nas nossas casas, muitas vezes acuados, presos. Por quê? Porque o governo mandou ficar em casa. A realidade é um pouco diferente, mas nós estamos presos. A paz não existe. A paz verdadeira. Jesus disse: eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá. A paz que Jesus dá é uma paz espiritual. Você pode estar totalmente atribulado, totalmente endividado. Você pode estar adoecido, machucado, magoado, entristecido, separado dos filhos, separado dos pais, separado dos irmãos, sem amigos, as pessoas te acusando o tempo todo, mas você está em paz, porque essa paz é dada por Jesus. Essa paz que este cavaleiro tirou desde o princípio, foi dado o poder de tirar a paz e que os homens se matassem uns aos outros. Veja, quando você olha para um vizinho e você fala: nossa, meu Deus, esse cara é um terror. Você pensa 2 vezes em cumprimentar aquele vizinho. Você não olha nem do lado da casa dele, tão
de tão chato que ele é. A paz. Os homens se matam porque eles querem que prevaleça a sua opinião sobre a do outro. É a natureza humana. E aqui, quando nós vemos o outro cavalo, o preto, diz que ele tem uma balança na mão. E a gente então imagina que os cristãos do início do século ali, do primeiro para o segundo século, eles tinham que trabalhar um dia. Um denário era o trabalho, ou o quanto ganhava um trabalhador, um dia. Imaginem que por menos que alguém ganhe 50, 70 reais hoje, vai, um salário, um dia de trabalho, 50 reais. Alguém faz alguma coisa hoje, o dia todo, por 50 reais. E aí você vai ao supermercado e compra uma medida de trigo. Dá para você fazer um pãozinho e você comer. Um denário, você trabalha um dia inteiro para comer o que o seu salário deu. Nós estamos vivendo assim? O cristão daquele tempo estava vivendo desse jeito. E hoje, nós vivemos assim? É mais ou menos assim. Não há mais capacidade de nós investirmos. A grande maioria da população, 95%, vive desse jeito. Trabalha para comer na janta. Eu vi uma frase de um jardineiro que trabalha aqui para nós, queremos muito bem ele porque é um irmão em Cristo. Ele diz assim para a gente: doutor, a gente nem almoça, nós com o seu salário, com o dia que o senhor nos paga, nós vamos jantar. Hoje, ele trabalha o dia inteiro para jantar. Tirando todos os gastos que ele tem, pagando os seus auxiliares, pagando o combustível que ele usa nas máquinas, a manutenção das máquinas, o combustível que ele vem de casa até aqui, o pedágio que ele paga na estrada para vir, tudo vai ficando, tudo isso vai ficando, até que então sobra um denário para você comer. Mas termina o texto aqui dizendo uma coisa interessante: não danifiques o azeite e o vinho. Naquele tempo, talvez hoje ainda, o azeite e o vinho eram de ricos. Eram ricos que possuíam capacidade de comprar azeite e vinho. Então vamos pensar que azeite e vinho significa produtos de alimentação de custo bem alto. Então esse cavalo preto e o seu cavaleiro, ele diz assim: não danifique. Mas quem está falando isso para o cavaleiro? Quem está dando esse poder para o cavaleiro? O próprio Deus. Mas como assim? O próprio Deus? O próprio Deus. O próprio Senhor diz: tire a paz dessa gente. Mas não só dos cristãos, também dos não, daqueles que creem em Deus e daqueles que não creem em Deus. Põe tão caro o alimento que eles só possam trabalhar para comer. Mas não mexe com os ricos. Deixa os ricos em paz. Não mexe com o azeite e com o vinho. Os ricos não precisam ser incomodados. Abre o quarto selo. E o quarto selo diz um cavalo amarelo. Aqui a tradução não é boa. Aqui a cor desse cavalo é uma cor de um cadáver. Se alguém já viu uma pessoa morta sem maquiagem, ela vai
ver uma pessoa com hemorragias no corpo todo. E ela vai ver uma pessoa arroxeada, amarelada. Mais ou menos quando uma criança, quando nasce e tem icterícia, ela fica meio amarelada, meio esverdeada, meio acinzentada. Essa é a cor desse cavalo, e aquele que monta esse cavalo é chamado de morte. Quem monta esse cavalo é chamado de morte. Então aqui nós temos o simbolismo de permissão dada, autoridade dada por Deus para que a morte cavalgue e então as pessoas vão morrendo. Eles viviam assim por perseguição do império. Nós vivemos assim por epidemias, por guerras, por revoluções, por terremotos, por maremotos. Você pode ver na mídia tudo isso. E ele diz assim: quem segue esse cavalo? O cavaleiro que monta esse cavalo chama-se morte. Quem segue o cavalo é o inferno, ou o Hades. Um mata e o outro recolhe o morto. É símbolo, mas é o que nós vivemos, é o que os cristãos viviam. Até hoje é assim. Ele diz mais uma coisa interessante: a autoridade é para você sobre 1/4 parte. É interessante. Até a morte e o inferno têm que trabalhar como Deus quer. 1/4 parte. Nunca todo mundo vai morrer. Só 25%. Então, quando a gente pensa no século XXI, só no século XXI, vamos pensar no primeiro problema que nós tivemos logo no início do século XXI, em 2001, 11 de setembro. Vocês podem lembrar? Os 2 aviões atingem as 2 torres gêmeas lá em Nova York. Essa guerra tecnológica, a guerra mudou de aspecto. Antes nós tínhamos soldados marchando, soldados com armas. Hoje nós temos esse tipo de exército, a marinha, o exército e a aeronáutica. Mas nós temos muito mais uma guerra tecnológica, cyber guerra. São conflitos cibernéticos, não mais conflitos físicos. Os países que detêm o conhecimento das armas nucleares, né? Nós temos no mundo capacidade para destruir o planeta Terra. Armas suficientes para destruir o planeta. Então, uma nação guerreia contra a outra em competição de quem tem mais armas. O país que mais compra armas hoje no mundo é a Arábia Saudita. Os Estados Unidos são os maiores produtores de armas. Um único avião americano de guerra pagaria um ano de alimentação para uma cidade inteira. Um ano. Um único míssil, daria para construir quase 1000 casas para desabrigados. São estatísticas. Nós tivemos a AIDS no século XX. Eu estava na faculdade quando então foi detectados os primeiros casos de AIDS. AIDS é uma síndrome de imunodeficiência aguda, adquirida. E a gente então tem questões de
grande dificuldade, porque até hoje a AIDS matou cerca de 500 mil de pessoas. Só no ano de 2018 a AIDS matou quase 800 mil pessoas. Ainda com todos os tratamentos que as pessoas têm acesso, todos os governos dão, ainda assim, em 2018 morreram quase 800 mil pessoas pela AIDS. O ebola na África, a gripe aviária, a gripe suína, o H1N1 é um dos vírus mais letais que já surgiram. Eu não sei quanto já matou o H1N1, mas toda mutação de um ano para o outro ele pega de novo e vai matando gente. Ele é muito mais mortal do que o Covid. Embora o Covid seja mais contagioso, mas o Covid ele mata menos do que o H1N1. Então nós temos nesses cavalos descrições que acontecem desde o princípio. A peste bubônica, a transmissão de uma doença do rato através da pulga pelo homem, para o homem. Peste bubônica matou 500 mil de pessoas na Idade Média, 1200 depois de Cristo. O que isso tem de importante para a nossa vida? Tudo isso está escrito na Palavra de Deus, está decretado neste livro que Jesus recebeu quando ascendeu ao céu. E os selos que foram tirados dando autoridade para que isso acontecesse. Mas tem uma diferença. O primeiro cavalo, o primeiro selo, quando ele é aberto, o primeiro cavalo que sai é o cavalo branco. E o seu cavaleiro tem um arco na mão, e ele sai vencendo e para vencer. Este cavaleiro, este cavalo, simboliza o Evangelho de Jesus Cristo, que saiu para vencer e vencendo. Ele é o antídoto para todos os outros cavalos. Ele é aquele em quem nós confiamos. Porque pela graça nós fomos alcançados. Pela graça nós cremos no Evangelho e entregamos a nossa vida a Jesus. Pela graça nós cremos no Salvador que morreu na cruz por nós. E no Evangelho, o que nós fazemos é isso que nós estamos falando. De várias formas, a Bíblia nos conta essa história. E conta de outro jeito, e conta de outra forma. E conta para cada grupo de pessoas, para cada igreja, de uma maneira diferente. Nós lemos o Evangelho de Lucas hoje. Eu vou voltar um pouquinho para você entender o que eu estou dizendo. O cavalo branco é o Evangelho. E o Evangelho é a força, a arma mais poderosa do universo. O Evangelho é quem tira você da ignorância espiritual. O Evangelho é quem faz você viver estando morto no seu pecado. É o Evangelho que faz a pessoa sair do inferno e vir para o reino da luz. É esse cavalo branco com um arco na mão que sai vencendo para vencer, que simboliza o Evangelho. E depois então o cavalo vermelho que tira a paz não tem importância. Eu já sei que não vou ter paz. Eu já sei que vou ser perseguido. Eu já sei que vou ser atacado pelos governos. Eu já sei que as igrejas vão ser fechadas. Eu já sei que
o meu salário, a minha renda, vai dar para eu comer no final do dia. Eu já sei que a morte vai espreitar e o inferno vem atrás dela recolhendo os corpos, mas eu creio no Evangelho e eu não morro fisicamente só. Eu vivo eternamente. Embora o meu corpo vá para o inferno, para o Hades, em lugar de conforto, a minha alma vai diante da presença do Senhor, debaixo do altar do Senhor. Essa é a minha esperança. Eu tenho que crer no Evangelho. Mas veja que interessante, quando nós lemos Lucas, para finalizar, vocês vão lembrar. Lucas diz a mesma coisa que João diz para as 7 igrejas. Jesus está falando para os seus 12 discípulos. Quando acontecerá isso? Os discípulos passam diante do templo e olham aquela construção maravilhosa e diz para Jesus: como é lindo, o senhor não acha? Ele diz: não ficará pedra sobre pedra. E no ano 70, o Tito Vespasiano, um general romano, destrói todo aquele edifício, derruba os muros de Jerusalém e até hoje está lá, destruído. Jesus disse: vocês não me receberam. Eu quis, como uma galinha, ajuntar os pintinhos, mas vocês não quiseram. Vocês mataram os profetas. Vocês anularam a minha lei. Então, quando Jesus ascendeu ao céu, Ele enviou o Espírito Santo e não precisa mais de templo. Você é o templo do Espírito Santo. Olha que interessante, você não tem mais que ir a algum lugar para adorar a Deus. Você é o lugar que Deus habita. Naquele tempo, os judeus iam ao templo e ainda vão os que não creem em Jesus. Eles precisavam daquele edifício. E Deus deu ordem para o general: destrói. Não, eles não têm mais lugar para ir. Eles batem com a cabeça na pedra, porque eles não creem no Messias, que o Messias já veio. Eles esperam o Messias chegar ainda. A ignorância espiritual, o Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho que nos liberta dessa cegueira, dessa morte espiritual. Jesus diz assim nesse versículo número 8: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um policial russo perde o seu emprego e ele sonha e, inspirado por alguma razão, ele se torna o Jesus e arrebanha milhares de pessoas na Rússia. Serguei. Ele torna-se um Jesus, um falso Messias. Na Inglaterra, um agente secreto do MI-15, que investigava a fundação do Al-Qaeda, que é aquela organização criminosa, ele faz vazar e é mandado embora do MI-15. Ele, durante o uso de cogumelos alucinógenos, ele também recebe que ele é Jesus. E ele começa a andar descalço, de roupa branca, por meio de Londres, e arrebanha milhares de pessoas que visitam casas, mansões, e eles são perseguidos pela polícia porque invadem casas desocupadas. No Brasil, Henri Cristo, quem não ouviu falar de Henri Cristo? Um homem que se diz ser Jesus, a encarnação. Outro que é Shoko, no Japão, ele
chefiou aquele atentado ao metrô de Tóquio, onde eles colocaram aquele gás, e ele, para ganhar influência política, então ele começou a planejar isso aí. Ele dizia depois que seria a encarnação de Confúcio, de Buda, de Shiva e de Jesus. Não era só um, eram 4 divindades, entre elas Jesus. E por fim, um americano, só os exemplos, alguns exemplos contemporâneos nossos, ele era chamado de, eu já lembro o nome dele, Novo México. Também dizia que ele recebeu a ordem de Deus e escreveu livros, que ele era o Messias, falsos cristos. Nós temos grandes igrejas no Brasil, Internacional da Graça, Igreja do Evangelho Eterno, Valdemiro, o Chapeuludo, que foi perseguido, foi preso, depois foi solto. Gente de lábia, gente que engana milhares de pessoas, gente que faz pessoas venderem um carro e dar dízimo, como dízimo para igrejas. Jesus profetizou isso: vede que não sejais enganados. É a mesma coisa. Você tem o cavalo que tira a paz, tem o cavalo que te persegue, tem um cavalo que é dado para ele autoridade para enganar as nações. Ele diz: não sigam isso. Quando falarem de guerras, revoluções, não vos assustem, porque precisa acontecer isso antes. É necessário que isso aconteça. Mas qual é a aplicação para nós? Por que Deus permite tudo isso? Se você é um crente fiel, se você é uma pessoa honesta, idônea, por que Deus permite? Se está escrito na Bíblia tudo isso que que isso iria acontecer de fato, era decreto de Deus. De tempos em tempos tem guerra, de tempos em tempos tem epidemia, de tempos em tempos tem erupções vulcânicas. Só nos últimos 10 anos teve mais terremoto do que em toda a existência, desde Cristo. Mais de 200 grandes terremotos aconteceram nos últimos anos. Tudo isso é decreto, mas tem uma finalidade. E para ilustrar, eu vou contar uma história para vocês. Nós assistimos um filme e eu descobri por que existem Santa Casa de Misericórdia e por que existem orfanatos. Durante a Segunda Guerra, uma enfermeira vai até um mosteiro de freiras e ela encontra lá uma freira grávida. E ela então vê que está no final da gestação e o bebê está sentado. E ela então faz uma cesariana na hora para salvar a vida da mãe e da criança. Mas aí, fazendo visitas de vez em quando, essa enfermeira percebe que todas as freiras estavam, de uma forma ou de outra, gestantes. Então ela vai até a madre e a madre diz para ela que elas foram, durante a Segunda Guerra, estupradas. Um batalhão de soldados russos passa por esse convento de freiras e entra no convento e estupra essas moças durante vários dias e voltam várias vezes, 3 vezes, estupram novamente essas moças freiras. Muitas delas eram virgens e a maioria das moças jovens engravida. As freiras engravidam.
E as mais velhas, as mais idosas, pegam sífilis dos soldados durante a Segunda Guerra. Isso aconteceu na Polônia, é fato. Mas as moças freiras só oravam, não faziam mal para ninguém. Por que tanta violência contra elas? E então uma vai tendo nenê, e depois a outra, e depois a outra. E a madre superiora, meio maluca da cabeça, pegava os bebês e dizia: eu vou entregar para a família dela. E a madre levava para um lugar gelado, onde tinha uma Santa Cruz, e deixava o bebê numa cesta, na encruzilhada, para alguém, se Deus providenciasse alguém. Mas a criança morria congelada em poucas horas. Veja que coisa terrível. Aonde eu quero chegar com isso? Outras freiras foram tendo bebês e o escândalo seria muito grande, uma vergonha imensa. Então essa freira, essa enfermeira da Cruz Vermelha, chega um dia, olha para o pátio do hospital e vê umas 15 crianças órfãos de pai, de mãe, de tias e tios, vítimas da guerra da Polônia. Ela pega essas 15 crianças e coloca nessa caminhonete da Cruz Vermelha e vai pro convento. E chega lá, ela abre o convento e põe todas as crianças lá dentro, e as meninas, as freiras com os seus bebês recém-nascidos, se espantam com aquele monte de criança. Ela diz assim: nós vamos montar aqui um orfanato, porque assim ninguém vai saber que vocês foram estupradas. As pessoas não vão se escandalizar, vocês vão criar seus filhos aqui dentro do convento em segurança, porque a guerra vai acabar, mas vocês vão cuidar dessas crianças que estão na rua. Vocês vão ensinar a palavra de Deus para essas crianças. E além disso, esse convento tornou-se uma santa casa de misericórdia, porque ali se ajuntaram médicos, enfermeiras, equipes para tratamento de moças que tinham adquirido sífilis, moças que estavam com infecção, davam penicilina, faziam tratamentos, e aí então nasceram os orfanatos. Deus prova o seu povo, Deus santifica a sua igreja através da provação. Esse é o propósito maravilhoso de Deus. Por que tanto sofrimento? A resposta é essa. Porque por mais mal que tenha acontecido nesse convento, Deus transformou isso em bem para centenas de crianças. Talvez esse orfanato exista até hoje. Quantas santas casas de misericórdia se espalharam pelo mundo como modelo daquele convento. Deus transforma a pior desgraça na maior bênção. Quando você está no fundo do poço, quando você acha que tudo acabou, que para você não tem mais jeito, o braço de Deus vai buscar você lá no fundo. Ele alcança você. Ele torna todo esse mal em bem. Ele pode te usar para uma bênção maravilhosa para outras pessoas. Eu queria guardar assim bem isso. Deus prova seu povo, Deus prova a sua igreja, continuará provando o seu povo e continuará provando a sua igreja para santificação. Você está sendo santificado através do sofrimento. A igreja está sendo santificada através do sofrimento. Quem está no bem bom
não cresce. Só cresce quem sofre. Só cresce quem perde pedaços ao longo da vida. Não cresce aquele que só ganha, só prospera, só vai bem. Não cresce. Louvado seja Deus por isso. Senhor, nós te pedimos, Pai, que essa palavra se materialize na mente das pessoas que estão em desespero, que estão desorientadas, deprimidas, entristecidas. Senhor, faz com que elas entendam que o seu propósito não é fazê-las sofrer, mas é através do sofrimento fazê-las serem santas, se tornarem santificadas, preparadas para um dia viver lá no céu do teu lado. Te oro, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Agora eu convido a você que fique em pé para receber a bênção final. Depois nós vamos cantar um hino e terminarmos esse culto. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai Criador, e que a comunhão, as consolações, a habitação do Santo Espírito em nós, em cada um de nós, em toda a sua igreja, nos seus eleitos, seja com toda a família da fé, hoje e sempre. Amém. Amém. Fizer conta, você viesse aqui à frente, eu e a missionária, nós temos aqui uma gratidão por tudo que você tem feito por nós. Nós queremos que você receba da Igreja Batista Bíblica, breve virá, essa Bíblia. E a missionária lê, não? Eu não estou só por óculos. Estou em óculos, então. Por óculos. Está escrito assim, minha filha. Querida amiga Vitória, amamos você. Deus foi muitíssimo generoso conosco, nos dando você como nossa amiga. E somos muito agradecidos a Ele por sua vida. Você tem sido nossa companheira, ajudadora, auxiliando-nos a levar a mensagem do Evangelho às pessoas que estão sem esperança. Sua amizade, sua ajuda tem nos dado forças para continuar, quando muitas vezes as forças quase faltam. Deus pôs em nosso coração humano que essa Bíblia deveria te pertencer. Ela é a Bíblia inerrante, infalível e eficaz. Deve ser lâmpada para seus pés e luz para seu caminho. Que esse livro te seja guia nas horas difíceis e que seja resposta para as suas dúvidas. Oramos a Deus por sua vida, em Cristo Jesus. Amém. Igreja Batista breve virá, Jaú,
2021. Ai, que abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, Bia. E aí, pessoal, até domingo, se Deus quiser, às 7h30 da noite de novo, aqui no culto do lar, que nem a Daiane fala, né, Bia? A gente tem assistido bastante, vamos passar para vocês o culto do lar das crianças, que é feito com muito carinho pelos missionários, pelo Tiago e pela Daiana. Então aqui também o culto do lar, porque as igrejas estão fechadas, então a gente vai continuar fazendo aqui em casa, no domingo às 7h30 da noite, até que a gente possa voltar para a igreja. E um abraço para o Tiago, para a Daia, para as meninas. É verdade. Que Deus abençoe seu trabalho missionário. Nós sabemos quanto é difícil, mas quão precioso é nas mãos de Deus essa família querida. Foi muito bom Caim, viu? E Abel e todo lá. É verdade. Foi muito bonito, viu? Deus abençoe. Deus abençoe, viu? Tchau. Tchau, gente.